dia, irmãos! Somos a Igreja de Salvador. É uma alegria estarmos juntos para poder adorar a Deus. Vamos juntos adorar. Cristo vive e é Senhor, o seu amor que libertou o pecador. Cristo vive e é Senhor, o seu amor que libertou o pecador. Só o Senhor tem o poder de me dar forças pra vencer e a justiça permanecer. Cristo vive e é Senhor, e seu amor que libertou o pecador. Cristo vive e é Senhor, e seu amor que libertou o pecador. Deus é perfeito em tudo que faz ao lado dele. Fico em paz, mas a palavra é tão eficaz. Cristo vive e é Senhor, o seu amor que libertou o pecador. É poderoso, se humilhou por minha causa, se entregou, mas a vitória ele conquistou. Cristo vive e é Senhor, e seu amor que libertou o pecador. Cristo vive e é o Senhor, e seu amor que libertou o pecador. Cristo vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, vive, Cristo vive, Cristo vive. Tu és um mar de amor, és um céu de poder, o que define o teu ser. Como posso te compreender? Tu és o esplendor, no voo do condor estás em cada vibração, num pulsar de um coração. Tu és, meu Deus, o Criador de tudo que se vê. Estou aqui pra te adorar, pois tens o amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuidas de mim. Tua grandeza não tem fim. Laia, 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 o amor maior que há. Laia, 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 viver pra te adorar. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Mar de amor, és um céu de poder, o que define o teu ser. Como posso te compreender?
Tu és o esplendor, no voo do condor estás em cada vibração, pulsar de um coração. Tu és meu Deus, o Criador de tudo que se vê. Estou aqui pra te adorar, pois tens o amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Laia, 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 o amor maior que há. Laia, 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 viver pra te adorar. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Como é especial estarmos juntos nessa manhã, ainda que cada um na sua casa, mas tem sido muito bom estarmos juntos. Somos a Igreja de Cristo aqui de Salvador. Eu sou João Batista. Bem-vindo a todos, sintam todos abraçados. Eu queria então orar com vocês nessa manhã. Vamos orar juntos. Nosso Pai, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por podermos ser chamados teus filhos. Obrigado por Cristo Jesus, obrigado por nos dar a salvação, obrigado pela sua proteção e provisão em nossas vidas. Pedimos ao Senhor, Pai, continue protegendo, curando os enfermos, protegendo cada um de nós da pandemia, da coronavírus, a tua igreja, o país e o mundo, Pai. Obrigado pelas nossas famílias, a maneira como o Senhor tem cuidado e fortalecido. E agradecemos ao Senhor, Pai, nessa manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus, que oramos gratos. Amém. Amém. Então, irmãos, eu queria dar um abraço em todos vocês, queria estar pessoalmente junto, mas não é possível no momento. Um abraço aos irmãos que estão no interior da Bahia, Ribeiro do Pombal, São Sebastião do Passé, como a Dana Ana, Dana Cecília, Cirnei, Rita, pessoal de Vitória da Conquista, muita gente, ouvindo a gente nessa manhã. Eu sou muito agradecido por os irmãos que estão também em outros estados, como Maceió, Dana Irani, São Paulo, nossos amigos estão lá também, nossos familiares estão nos ouvindo, no Piauí, Maranhão, o meu amigo Galileu lá em Atlanta. Muito obrigado pelo encorajamento de cada um de vocês. E hoje, nessa manhã, nós vamos ter alguns irmãos falando como está sendo, nesse momento de pandemia e de isolamento, a igreja em casa, né? Eu não poderia esquecer também de falar do Léo e Nívia, que estão em Aracaju. Um beijo para vocês também. E esses irmãos vão falar como é que está sendo nesse momento na igreja em casa, né? O momento de, mesmo isolados, estão unidos, estão se comunicando online, fazendo acontecer toda semana. Então eu queria chamar vocês para a gente ver juntos agora, com muita atenção, um pouquinho da história dos irmãos da igreja em casa. Vamos assistir juntos. Olá, me chamo Ricardo. Olá, eu sou Elaine. Oi, eu sou Maria Elisa. Nós somos da Igreja Internacional de Cristo aqui de Salvador. Somos da Igreja em Casa do bairro da Federação. E eu queria estar aqui compartilhando a escritura com os irmãos para encorajar nesse momento, que o mundo está de cabeça para baixo, mas que temos que buscar forças e buscar o bem maior que é Cristo, né? Salmo 40, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Esse salmo aqui é muito especial, né? A gente vê a
a comunhão que Davi tinha com Deus, né? Quando ele fala, ele chega a falar que Deus ouve assim, inclina os ouvidos para ouvir a oração, a súplica, e que tirou Davi de um poço de atoleiro, né? A gente imagina assim, a situação tão difícil que Davi estava passando no momento. E eu acho que não é tão diferente assim da nossa situação, né? De cada um. O medo tem imperado tanto sobre nossas vidas, a dúvida, mas que a gente possa colocar nossa esperança no Senhor, né? Que a gente possa orar, possa clamar e que Deus possa tirar não só a gente, mas todo o Brasil e todo o mundo desse poço de atoleiro que está aqui. Estamos vivendo, né? Minha esposa vai fazer uma oração. Deus, Pai querido, eu quero muito aqui agradecer essa esperança que nos atinge, que nos revela através da Tua palavra, meu Pai, que o Senhor possa cuidar, meu Pai, de cada um, meu Pai. Muito obrigada pela minha família, quero muito agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor vai fazer, meu Pai. Quero agradecer pela igreja, agradecer pelos irmãos, meu Pai, que o Senhor possa cuidar, meu Pai, de cada um, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Estamos com muita saudade. Tchau, tchau, irmão. Tchau. Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Eu sou Rony, eu sou da Igreja de Cristo de Salvador, faço parte do Bate-Papo da Liberdade, né, da nossa igreja em casa, e dizer que estamos aqui, né, nesse momento de pandemia, de isolamento, né, de quarentena, mas confiante realmente no Senhor, confiante em Deus, né, que tudo isso vai passar, que isso tudo é para podermos glorificar o nosso Deus, né, que Ele é todo poderoso e é Deus de tudo, né. Então, é confiar no Senhor mesmo. Então, eu queria compartilhar com vocês a escritura que me anima muito, né, que muitas vezes ficamos com medo, sem coragem, né, e vem aquele fantasma do medo para querer nos assolar, né, e querer desfazer das coisas e desfocalizar, mas com certeza estamos focados no Senhor. Ele está do nosso lado, Ele está no nosso barco e vai continuar dando força, né, e a gente confiando nele, né, acreditando que Ele vai nos fortalecer. É a escritura que fica lá em Mateus 14, do 22 a 27. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. O que ver aqui é que Jesus nos anima a ter coragem, a não ter medo, né? Que Ele está do nosso lado, Ele está no nosso barco e vai nos proteger. Amém, meu irmão? Fique com Deus, até breve. Bom dia, igreja. Nós fazemos parte da Igreja em Casa da família São Marcos. Espero que todos estejam bem, que o nosso Deus está cuidando de todos, assim como Ele tem cuidado de mim. Diante dessa pandemia toda, eu tenho aprendido a confiar em Deus, a depender de Deus, porque Ele está nos ensinando que é a vontade dEle que tem que prevalecer em nossas vidas. Ele está querendo nos ensinar e temos que ter em mente para aprender o que Ele quer nos ensinar. E Bruno vai ler uma escritura. Bom dia, igreja. A escritura que eu vou ler está em Jeremias 9, o versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Pois o Senhor está nos ensinando que é dessas coisas que agrada a Ele, é entender e compreender a vontade dEle. No momento certo, Deus vai agir e vai saber o que fazer, porque ninguém está sabendo o que fazer, mas Deus sabe o que fazer. No momento certo, Ele vai fazer.
Quero que todos confiem no Senhor, depende totalmente do Senhor, que Ele não deixou nenhum de nós de lado. Ele está olhando para todos nós e tem cuidado sempre. Bom dia, irmãos. Somos da Igreja de Cristo aqui em Salvador e queremos falar para vocês um pouco da nossa igreja, onde as nossas reuniões são feitas sempre às terça-feiras e temos pessoas de vários lugares mesmo que participam, até fora de Salvador, como Paulo Afonso, como Petrolina, Lauro de Freitas, enfim, vários lugares mesmo. Todos muito participativos e que nos nossos debates são maravilhosos. É isso, Deus tem nos conectado, né? Não é porque estamos em isolamento social que não vamos falar sobre sua palavra. Então eu estou aqui para encorajar vocês, a hora que vocês tenham também a igreja em casa, que vocês possam falar com mais profundidade sobre a palavra de Deus. Esquecerem tudo que vocês estão fazendo e se dedicar realmente, né, àquele momento de adoração a Deus, tá certo? E se alegrar, gente, porque nesse momento tão cruel, não adianta, a gente tem que se alegrar em Deus, buscar força nele, porque tudo isso passará e com certeza a gente vai estar junto de novo para curtir, né, uns aos outros. Eu separei aqui também uma escritura que fica lá em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18, que diz o seguinte: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então é isso. Eu queria deixar essa mensagem, eu e minha mãe, para que vocês possam também ser beneficiados com a palavra de Deus, assim como nós somos todas as semanas. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando agora através dessa transmissão. Para quem não me conhece, meu nome é Walter e eu faço parte da Igreja de Cristo aqui em Salvador. Quero dizer que é uma honra poder compartilhar com vocês nesse momento, que é um momento mais que especial, é o momento da Santa Ceia. O momento da Santa Ceia que é reservado a todos os cristãos que estão no mundo, e esse momento ele existe por um motivo, que é lembrar de Jesus Cristo. E lembrar de Jesus Cristo é lembrar de João 3,16, que fala que Deus tanto amou o mundo, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tudo começa nesse ato de amor, nesse ato de Deus enviar o seu próprio Filho em favor de cada um de nós. E foi a partir daí que foi possível a gente ser reconhecido como filhos de Deus, assim como está em Gálatas 4, versículo 4 e 5. Mas a leitura que eu quero fazer com vocês hoje fica em João, capítulo 1, do versículo 15 ao 18, que é o próprio João falando sobre Cristo. Ele diz assim: João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. 3 coisas eu queria chamar a atenção nessa leitura. Primeiro, que foi Cristo que tornou Deus conhecido a nós. E a graça de Deus, essa mesma graça que nos acompanha todos os dias, essa graça só é possível por conta de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo,
Ele não somente morreu e ressuscitou, não. Ele é o responsável por a gente conhecer a Deus. E Ele é o responsável por essa graça que é derramada todos os dias da nossa vida. E além disso, responsável por essa verdade, a verdade em que nós confiamos. Então que nesse momento a gente possa lembrar de Jesus Cristo e celebrar esse momento que é um momento de alegria, agradecidos por Ele ter feito com que a gente pudesse conhecer um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, e agradecidos pela graça de Deus que nos acompanha. Queria chamá-los a uma oração. Santo Deus, quero agradecer ao Senhor por esse momento, agradecer ao Senhor pela vida de Jesus Cristo, agradecer ao Senhor pelo teu amor imenso, o amor, Pai, demonstrado no momento que o Senhor envia seu único Filho em favor de cada um de nós. Obrigado, porque não vivemos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E essa graça que veio por intermédio do próprio Jesus Cristo. Que a gente possa refletir e ser gratos sempre, em todos os momentos. E é em nome do próprio Cristo que oramos ao Senhor. Amém. Cantai ao Deus eterno, único Deus do céu, da terra e mar. Foi Ele quem nos fez e sabe muito bem o nosso caminhar. Nos dá valor, coragem e forças para lutar. Nos ensina a amar e quer nos salvar. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar união. Cantai ao Deus de amor, o Deus que une raça, povos e nações. E com a só mensagem atrai e aproxima gerações. Nos dá valor, coragem e forças para lutar. Nos ensina a amar e quer nos salvar. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar união. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar união. Muito bom matar saudades, nossos irmãos aí na Igreja em Casa. Obrigado por que cada um compartilhou. E hoje nós teremos um convidado muito especial. Um homem que eu conheço há mais de 20 anos, eu vi crescer, eu vi nascer, é um grande querido, eu amo demais, liderou aqui os universitários aqui em Salvador, você já deve estar sabendo quem é, né? E hoje ele está liderando a igreja lá em Brasília, onde tem se tornado um grande homem que depende muito de Deus, espiritual, eu admiro bastante esse homem, né? E quem é esse homem que eu amo muito, minha família ama demais? Meu filho, Caio César. Então ele vai pregar pra gente hoje, com certeza Deus vai te usar bastante. Prega, filhão, pra nós. Obrigado. Olá, meus irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Minha querida igreja de Salvador, que saudade de vocês, gente, que demais. Eu sou Caio César, eu falo aqui da igreja de Brasília. Pra quem não me conhece, eu sou filho do João Batista e da Li. Eu morei aí em Salvador por 7 anos. A igreja de Salvador foi muito importante para moldar a minha fé, para me fazer conhecer mais profundamente quem Deus é, para realmente me ajudar a enxergar ali o evangelho, né, de Deus, de Cristo. Eu sou muito grato a tudo que já vivemos e tudo que ainda vamos viver juntos, porque sem sombra de dúvida minha família tá aí, minha avó, minha tia, tem muita gente, minha família espiritual tá aí em Salvador. Eu realmente amo muito vocês, eu adoro poder estar com vocês, poder estar juntos
né? E mesmo que virtualmente aqui nesse culto, é um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido e vivido, né, na minha vida. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a guerra espiritual que nós vivemos. E quando eu estava pensando sobre guerra, eu estava pensando naquele cenário de luta, né, naquela questão onde as pessoas estão ali brigando por algo. E eu não pude deixar de lembrar daqueles almoços que os universitários faziam aí na igreja de Salvador, e a gente fazia aquela confusão toda para fazer o almoço acontecer. E quando de fato estava acontecendo, todos os irmãos ali comendo, né, bonitinho, lembro da Nádia, né, o pessoal ali comendo, pá, não sei o que, e aí de repente era uma guerra, eu, o Matheus Sampaio, o Matheus Vanderlei, o Wicklow, o Rafael, todo mundo ali brigando pelos pratos ali. Era de fato algo realmente assustador para quem via assim meio de longe. Mas quando eu penso em guerra, eu penso, né, nessa luta, nessa briga, né, que existe, não por um prato de comida. Vamos falar aqui sobre a guerra espiritual, né? E eu queria começar com uma frase de um autor que chama Sun Tzu, né? Ele é um autor oriental, ele fez um livro chamado A Arte da Guerra, e esse livro realmente é um livro histórico muito antigo, onde ele ensinava homens a guerrear, né, governadores ou imperadores a ir para a guerra e como ganhar uma guerra de verdade. E aí, nesse livro, ele tem essa frase que fala o seguinte: não repita as táticas que o levaram a ganhar uma batalha, mas deixe seus métodos preparados para uma infinita variedade de circunstâncias. Cara, eu amo essa frase, porque muitas vezes a gente vai para a batalha, especialmente a batalha espiritual, e a gente acha que as coisas que a gente pratica, desde que a gente se conheceu a Deus, desde que a gente se batizou, a gente acha que essas coisas que vão nos ajudar a manter a fé ao longo da vida. Só que Satanás, ele tá o tempo todo nos estudando. Ele começa a aprender aquilo que a gente está fazendo. E ele começa a utilizar novas ferramentas, novas táticas para nos fazer pecar, para nos fazer perder essa guerra. Só que a gente mantém aquela mesma tática de sempre, nunca crescendo, sempre fazendo ali o nosso tempo com Deus, a nossa oração. Não que isso seja ruim, mas a gente precisa sempre se aprimorar cada vez mais, né? Fazer tempos com Deus cada vez mais profundos, orações cada vez mais sinceras e verdadeiras, praticar diferentes disciplinas espirituais, aprofundar as amizades e os discipulados. A gente precisa sempre estar crescendo, porque Satanás, ele está nos rodeando. Lá em 1 Pedro 5, versículo 8 fala: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A Bíblia compara Satanás a um leão que anda rugindo, e ele está procurando, ele está ali rodeando a gente o tempo todo, aprendendo os nossos pontos fracos, né, conhecendo ali cada coisa. E de fato, nessa pandemia que a gente está vivendo, Satanás está fazendo a festa, né? Tem muitas coisas ruins acontecendo no mundo, violência, maior consumo de pornografia, a gente vê muitas pessoas tirando vantagem umas das outras, e várias outras coisas têm acontecido, pessoas perdendo o emprego. Satanás está usando esse momento para de fato mudar várias formas de nos atacar, e muitos de nós, se não estivermos preparados, a gente pode de fato perder essa batalha, né? Tem duas coisas importantes quando a gente pensa sobre ir para a guerra. A gente precisa saber com quem a gente está lutando. Porque se a gente vai para a guerra sem saber contra quem a gente está lutando, duas coisas acontecem. A primeira, a gente pode supervalorizar o inimigo e achar que ele é muito mais poderoso, e com isso ficar com medo de atacar ou de fazer qualquer coisa. Muitos de nós se dá por vencido e falam: eu não consigo vencer isso, deixa Satanás me levar. A outra coisa que a gente pode fazer é subestimar o inimigo. E aí, subestimando o inimigo, a gente não se prepara tão fortemente, a gente se torna vulnerável em várias áreas, porque a gente acha que vai ganhar fácil. Muitos de nós, eu acredito a maioria, pelo menos na minha vida, eu me encaixo mais nesse segundo quadro. Eu não penso quão astuto Satanás é, quão esperto ele é. E aí com isso eu vou baixando a guarda, me torno vulnerável, e Satanás, ele ataca. E ele ataca de verdade. E é nisso que a gente vai
focar um pouquinho hoje. E eu queria ler com vocês, vamos ler lá em Efésios 6, versículo 10 ao 12. Fala assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu adoro essa escritura porque ela fala logo no início contra quem a gente está lutando, contra Satanás, e esse Satanás é astuto. Ele prepara ciladas. Essa palavra é tão interessante, ciladas, né? Porque muitas vezes quando você vê ali um ratinho entrando ali num buraco para pegar o queijinho, né? E aí de repente vem alguém e puxa aquela cordinha, o ratinho fica preso, ou vem aquela ratoeira e prende ele. O rato ali, ele não sabe que ele está entrando numa cilada. E muitas vezes isso acontece com a gente. Quando a gente está mexendo ali na internet, de repente aparece uma foto sensual de alguma mulher, por exemplo, e ali é algo que Satanás ele joga ali a isca, e geralmente muitos de nós têm o perigo de entrar e começar a olhar outras fotos e começa a cair nessa cilada. Muitos de nós às vezes tem a cilada do trabalho, né? Alguma promoção, algum trabalho que te oferece algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo te afasta dos discípulos, te afasta da comunhão, não vai te permitir passar tempo com sua família. Será que é um trabalho realmente que Deus está querendo te abençoar, ou é uma cilada que Satanás está colocando ali? Né? Tem outras vezes também que estamos ali na nossa casa, você está ali com a sua família, com sua esposa, com seus filhos, e aí você começa a mexer no celular, começa a ver televisão, começa a ver jornal. Não que tenha nada ruim nisso, mas isso começa a se tornar muito mais presente no seu dia a dia, e pouco a pouco você vai se afastando dos seus filhos, se afastando da sua esposa, e você fica ali naquela redoma de vidro ali, onde só você consegue ter acesso às coisas ali que estão na ponta dos seus dedos, ou na sua visão ali na televisão. E aí, isso acontece com vários de nós. A gente vai se deixando, às vezes, sem entender que Satanás está colocando numa cilada. E a gente vai cada vez mais fundo entrando, cada vez mais fundo participando desse contexto, entrando fundo nesse contexto, e de repente Satanás vai lá e puxa a cordinha. E quando a gente menos espera, estamos presos naquela caixinha, naquele pecado. E sair dali não é nada fácil, é muito mais difícil. Então a gente precisa prestar atenção quais são as ciladas que Satanás está colocando no nosso meio, na nossa vida, para que a gente, ao perceber essa cilada, a gente nem fique preso, mas saia antes que ele puxe, antes que ele nos ataque. E ele está o tempo todo, preste atenção, ele está o tempo todo preparando ciladas para você na sua vida. E eu queria muito te ajudar a entender que existem níveis de batalhas, né? Que a gente trava o tempo todo. A gente precisa saber disso para que a gente possa, de fato, lutar contra Satanás. Existe o nível de batalha individual, que é aquele nível de batalha onde a gente luta, nós conosco mesmo, né? Onde a gente está ali guerreando com os nossos pecados, com a nossa carne, algo muito individual, pessoal. Existe o nível de batalha coletivo, que é o nível de batalha da nossa igreja, com a nossa família, onde a gente está ali o tempo todo com as pessoas ao nosso redor de uma forma mais coletiva, não somente sozinhos, mas com as pessoas mais próximas a nós, do nosso núcleo mais próximo ali. Temos o terceiro nível, que é o nível ali local, ou seja, onde a gente está ali no nosso trabalho, na rua, onde a gente está ali na localidade, na nossa cidade, que a gente convive. Temos o nível também nacional, que é aquele nível um pouco mais amplo, por exemplo, corrupção, a pobreza e miséria, né, as lutas sociais e várias outras coisas que envolvem uma maneira mais nacional. Temos também o quinto nível de batalha, que é o nível cósmico, que é a grande luta contra os poderes do mal, né, contra a luta entre o bem e o mal, a maneira mais cósmica assim, né, do que acontece, um pouco mais espiritual. A gente precisa entender que existem diferentes níveis de batalha, e a gente precisa entender que a gente deve ter um equilíbrio ao enfrentar cada um desses níveis. Por exemplo, estamos todos na guerra e Satanás tem nos atacado com esses 5 níveis.
Por exemplo, muitas vezes ele nos ataca com o nível nacional, com toda essa questão política de corrupção que tem acontecido no Brasil. E muitas vezes ele nos ataca isso com tanta força por meio das notícias, dos jornais, tantas coisas, que a gente fica tão focado nesse nível que muitas vezes a gente não percebe que ele tem também nos atacado em outras esferas. E com isso ele tira a nossa atenção e coloca outras coisas para nos destruir. A gente precisa prestar atenção e ver, opa, isso aqui é algo que me incomoda. Mas eu também estou sendo atacado no nível individual. Minha família também está sendo atacada no nível mais coletivo. Lá no meu trabalho está tendo essas questões. Então eu não posso focar apenas nisso. Eu preciso armar e pensar em estratégias espirituais que me permitem olhar para toda essa batalha que eu estou enfrentando e não simplesmente focar em apenas um desses níveis. Porque Satanás está nos atacando em vários níveis. Ter consciência dos 5 níveis de ataque que Satanás coloca em nosso meio, na nossa vida, na nossa família, nos ajuda muito a não ficar focados e em demasia preocupados com apenas uma coisa, mas muito pelo contrário, nos ajuda a dar um passo atrás, olhar o que está acontecendo e se preparar fortemente para a batalha espiritual que a gente está enfrentando. E eu queria falar para vocês um pouquinho sobre como que um exército se organiza ao ir para a guerra. Um exército, quando ele vai para a guerra, ele basicamente se organiza em 3 grandes etapas ali, em 3 grandes fases ali da guerra, né? A gente tem o fronte de batalha, que é o fronte que ataca o outro exército. E eu queria, antes de continuar, falar um pouquinho dessa parte da guerra, do exército, né? Por exemplo, lá em Mateus 16, versículo 18, fala o seguinte: E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Isso aqui é interessante quando a gente vê, por exemplo, Pedro, né? Pedro não, quando a gente vê uma cidade antiga, quando a gente pensa nas cidades antigas, a gente já viu isso em filme, já viu isso na própria Bíblia, relata, né? As cidades eram geralmente todas muradas, e tinha apenas uma entrada e uma saída, que é aquele portão principal. Ou seja, não importa se você está atacando ou se defendendo, a única maneira de conquistar uma cidade é por meio desse portão. E ele fala nessa escritura aqui, as portas do Hades. Ou seja, ele está dizendo nessa parte que o portão que está sendo atacado é o portão do próprio Hades. E quem está atacando esse portão? Lá ele fala: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Quem está atacando, quem está numa posição de ataque é a igreja. A igreja está atacando o inferno. A igreja está querendo dominar e vencer o inferno. De fato ali, né, indo contra todas as forças do mal. A igreja tem esse papel de estar no fronte de batalha contra Satanás. Mas hoje em dia, parece muito mais que a igreja está recuando. E que, na verdade, é o Hades, é o inferno que tem atacado, que tem batido na porta, que tem conquistado nossos jovens, nossas crianças, nossas famílias. E parece que cada vez mais a cultura, cada vez mais o inferno vem fazendo parte da igreja. E a gente está perdendo. Não é isso que Deus fala. Deus fala para que a igreja esteja no ataque espiritual. E o Hades não vai poder vencer quando a igreja estiver atacando, unida, quando pessoas estiverem orando, quando pessoas estiverem se amando e amando a Deus acima de tudo. Não tem força espiritual do mal que possa sobreviver ao ataque da igreja. E a igreja está ali no fronte de batalha. Nós precisamos estar atacando e no fronte de batalha. Outra parte interessante do exército é quando a gente pensa na retaguarda. Né? Quando a retaguarda é aquela parte do exército que fica lá atrás, geralmente compostas por arqueiros, né, que ficam jogando suas flechas, que passam o fronte para atingir o fronte inimigo. Né? Passando um pouquinho mais pela história, a gente vê canhões fazendo isso, outras armas de longo alcance. Ou seja, a retaguarda é algo importante, porque na retaguarda ela está dando força ali. Quanto melhor a retaguarda, mais o ataque do inimigo se enfraquece e mais o fronte pode continuar atacando.
Por exemplo, lá em Atos, capítulo 12, versículo 12, fala o seguinte: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ou seja, essa escritura aqui é interessantíssima, porque a gente vê a igreja na retaguarda. Pedro estava preso, a igreja estava se reunindo ali para orar, e nessa reunião ali de oração, Deus fez um milagre, livrou Pedro da prisão, e as pessoas talvez não estivessem com tanta fé, mas essa mulher estava com fé. Ao ouvir Pedro batendo na porta, ela: gente, Deus ouviu a nossa oração, Pedro está aqui. E muitos irmãos ali falaram: não, deve ser o fantasma dele, Pedro já deve estar morto nesse momento. E na verdade era Pedro de fato. Pedro havia feito, Deus havia ali de fato livrado ele, né? Ou seja, a oração tem um poder enorme. Qual é a melhor retaguarda? Quanto melhor a retaguarda, melhor é a nossa defesa espiritual. E a oração, quando a igreja se une em oração, quando a igreja se une para realmente colocar os joelhos no chão e não permitir, né, que Satanás trabalhe no meio, isso tem muito poder, irmãos. Tem muito poder a gente estar unidos na retaguarda, orando uns pelos outros. Você tem orado pelos seus filhos, pelo seu cônjuge. Você tem orado pela liderança da igreja, que precisa de tanta oração para conseguir, de alguma forma, sendo usados por Deus, ter algum tipo de sabedoria espiritual para guiar a nossa igreja. Você tem orado pelos líderes aí do seu ministério, pelos líderes da sua igreja em casa. Você tem orado a gente precisa orar uns pelos outros. Você tem orado uns pelos outros. Todos nós vamos ter momentos que vamos estar no fronte de batalha, lutando ali contra o Hades. E momentos que a gente precisa entrar na retaguarda e orar uns pelos outros. E Deus pode fazer grandes milagres, como fez aqui na vida de Pedro, quando a igreja se une em oração. Um outro ponto muito importante no exército é o suprimento. A equipe de suprimento é aquela equipe que pega o suprimento que está bem protegido pela retaguarda, passa por todo o campo para levar suprimento para o ataque. São aqueles soldados que levam água, que levam comida, aqueles soldados também, os paramédicos, que vão ajudando os soldados feridos ao longo do caminho. O suprimento é importantíssimo. E se você parar para pensar, toda guerra, todo exército bem sucedido que quer vencer uma guerra, ele tenta cortar primeiramente o suprimento do exército inimigo. Se você já viu algum filme, já deve ter visto pessoas fechando ali acesso a rios, ou desmatando o acesso à vegetação. Porque se o outro exército não tem como beber água, não tem como comer, ele fica enfraquecido. Se ele não tem suprimentos, não importa quão forte seja o ataque, ou quão forte seja a retaguarda, o exército vai cedo ou mais tarde enfraquecer. Cortando o suprimento, a gente corta, Satanás e ele corta tudo que existe em nossa vida, na verdade, nessa guerra. Lá em Salmos 119, versículo 116, diz o seguinte, fala assim: sustenta-me segundo a tua promessa e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Ou seja, Deus é quem está nos sustentando nessa guerra. Deus é quem está nos permitindo ter o suprimento ali de vida eterna. E muitas vezes, se a gente não se alimenta espiritualmente, é ali que Satanás vence. Por exemplo, lá em Mateus 4, versículo 1 ao 11, quando Jesus está ali no deserto contra Satanás, né? Satanás ele tenta fazer 3 coisas: satisfazer as necessidades físicas de Jesus, fazer com que ele confie nas promessas de Satanás e não nas promessas de Deus, e ele também apela ali para o orgulho de Cristo, né? Para que ele tenha ali mais poder, né? Status no mundo.
E Jesus ele vence cada tentação usando a palavra de Deus. Jesus ele tinha um suprimento muito forte na palavra. E esse suprimento foi o que fez ele ali naquele momento ir contra as ciladas que Satanás estava colocando na vida dele. A gente precisa entender, irmãos, que se a gente não está firme na palavra, se a gente não está ali buscando estudar a Bíblia, se aprofundar cada vez mais, tendo ali uma vida realmente suprida por Deus, a gente dificilmente vai conseguir vencer essa batalha. Não importa o quanto a gente ataque, não importa o quanto a gente se defenda, a gente precisa sempre estar pautado, construindo nossa vida na rocha, e essa rocha é Deus, é a palavra de Deus. O fato é que lá em Amós 3, versículo 8, fala que o leão rugiu, quem não temerá? Irmãos, eu fico pensando no terror que é se encontrar com um leão cara a cara, de estar com um leão frente a frente. Imagina, cara, se você vê qualquer filme, nem que seja uma animação do Rei Leão, por exemplo, quando o leão ruge, lá no Simba, lá no Rei Leão, é um desenho, e mesmo assim você já treme. Imagina você num zoológico, e você vê um leão atrás de um vidro, e eu já passei por essa experiência, um leão olhar para mim assim, mesmo atrás de um vidro. Cara, você treme. Imagina numa guerra, onde o leão está olhando para você, você não tem proteção nenhuma, e ele ruge, olho no olho, você sente o respirar dele, você sente ele calculando como te pegar. Imagina o medo. Se você já viu aquele filme A Sombra e a Escuridão, conta uma história de dois leões, uma história real, onde dois leões se unem para atacar um grupo ali de trabalhadores que estavam construindo uma ferrovia na África. E esse filme é aterrorizante. Ver como dois leões simplesmente destroem o acampamento inteiro ali. É aterrorizante. O horror de ser caçado deve ser horrível. Lá em Salmo 7, versículo 1 e 2, a Bíblia fala um pouquinho sobre isso. Fala: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem nem me despedacem sem que ninguém me livre. Irmãos, essa parte aqui é... Imagina, o salmista está aqui falando: Senhor, por favor, eu me refugio no Senhor, porque a pior coisa que pode acontecer comigo é leões virem me pegar, me dilacerarem. Imagina, irmãos, ser atacado por um leão. Para um leão, nós não somos nada. Um leão é muito mais bem preparado. O leão ele pula distâncias incríveis. Ele corre como poucos animais correm. Ele tem garras afiadas, ele tem dentes afiados, ele tem uma força bruta muito forte, ele é pesado. Para um leão, um homem é uma presa fácil. Leões, eles são ousados, e eles são corajosos, eles são cautelosos e eles são sagazes, eles são astutos. Eles se escondem no meio da floresta, eles se aproximam lentamente, eles vão em direção a gente, muitas vezes sem perceber. E eles são cautelosos, eles sabem esperar o momento certo de atacar. Irmãos, se você não tem medo do leão, você não está preparado para essa batalha contra Satanás. Mas tem uma coisa que é um ponto fraco do leão, e é nesse ponto fraco que a gente precisa se focar. O leão, ele tem medo de ser ferido, porque se o leão ele é ferido, ele não consegue mais atacar, ele não consegue mais se alimentar. Se o leão quebra uma perna ou tem uma perna machucada, ele provavelmente vai morrer na selva. Ou seja, por isso que ele é tão cauteloso, por isso que ele fica esperando o momento. E por isso que o leão ele foca naqueles que estão mais fracos, naqueles que são mais novos ou aqueles que estão feridos. O leão ele tem medo de se machucar e por isso ele procura presas fáceis, presas que não vão dar problema para ele, presas que não vão ali representar nenhum risco para ele. E a gente precisa se preocupar com isso, irmãos. Precisamos estar atentos. Você está fraco na sua fé? Você é novo na fé?
Você está ferido em alguma coisa, algum pecado está te dominando, porque são essas as pessoas que o leão está procurando mais do que qualquer outra. Pessoas distantes do rebanho, pessoas que estão ali fracas. Como que você está hoje? E eu quero falar aqui para você a lei da selva, que é a lei que a gente precisa se focar para sobreviver nessa batalha contra o leão. A selva tem 3 leis. Primeiro, fique com o rebanho, porque se você está com o rebanho, se você não está isolado, o leão não consegue atacar. E eu fico te perguntando, nessa pandemia especialmente, é muito fácil estar longe do rebanho. É muito fácil não estar tendo o seu discipulado, é muito fácil você se afastar. Você precisa ficar perto do rebanho. A segunda lei da selva é cresça rápido. Muitos animais já saem da barriga de suas mães caminhando e andando. Se você é novo na fé, cresça rápido. Se você é velho na fé, continue crescendo, porque tempo de cristão não significa maturidade e crescimento. A gente precisa estar sempre buscando conhecimento, aprofundando nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento uns com os outros. Precisamos crescer rápido. A terceira lei da selva é: jamais se permita ficar fraco ou ferido. Muitos animais brincam no perigo, começam a não valorizar ali uma cobra cascavel que está querendo picar, começam a não valorizar ali um buraco no meio da selva, e nesse sentido caem, se machucam, são envenenados, e Satanás vai lá e mata esses animais, o leão vai lá e mata esses animais. E muitas vezes a gente faz isso, a gente está ali brincando no meio da selva, rodeados de perigos, e a gente se permite ficar fraco, se permite ficar ferido, e Satanás está de olho, esperando isso acontecer. Nós estamos sendo caçados todos os dias. Satanás está à nossa espreita, ele está agachado perto de você. Você não pode correr, você não pode se esconder. O leão ele está ali querendo te pegar. É um horror absoluto encarar esse leão. Mas o fato é, nós vamos encará-lo. A Bíblia fala, Satanás ele vai encarar a gente. Nós estamos preparados para isso? É preciso se preparar para essa batalha, irmãos. Satanás ele é um inimigo assustador, ele é um assassino frio e calculista, e pior do que morrer nas mandíbulas de um leão é morrer nas entranhas do inferno. A boa notícia é que nós temos um leão, o leão de Judá. Um leão que está ao nosso lado e que é muito mais poderoso do que esse leão que nos caça. Por exemplo, lá no filme Rei Leão, a gente tem o Scar, que é um leão muito amedrontador, dá medo do Scar, né? Que é aquele leão que arquiteta toda a morte e todo o sofrimento ali do filme, é o vilão do filme. Por outro lado, Scar não é nada perto de Mufasa, o pai do Simba, um leão imponente, um leão bonito, um leão que representa ali toda a grandiosidade do reino, assim como Aslan das Crônicas de Nárnia, um leão forte. E nós temos esse leão que é Jesus, o leão da tribo de Judá, o leão que luta conosco e por nós nessa guerra espiritual contra esse leão feroz que está nos rodeando. A gente precisa, como fala lá também em Mateus 7, do versículo 24 ao 27, nós precisamos conhecer esse Jesus. Precisamos fazer com que a nossa vida espiritual esteja na rocha. Precisamos aprofundar nossos estudos bíblicos pessoais, focar nas nossas orações e entender que a nossa fé não deve estar limitada a ouvir sermões e pregações, não deve estar limitada a ouvir canções alegres, não deve estar limitada ao convívio na igreja, embora tudo isso seja importante, irmãos. Não é a partir disso que a gente vai construir uma fé baseada no conhecimento desse leão da tribo de Judá, de Jesus Cristo. Essa é a luta da sua vida e a luta da minha vida. Lá em Tiago 4:7 fala: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Precisamos resistir, irmãos. Precisamos focar no treinamento, crescer espiritualmente, organizar a nossa vida para que a gente tenha momentos com Deus profundos e verdadeiros. Precisamos nos revestir da armadura de Deus, lá em Efésios 6,
do 13 ao 18, a gente lê um pouquinho, você pode continuar lendo, onde ele fala da armadura de Deus, para que a gente esteja preparados para enfrentar esse diabo, para ir para essa guerra, onde a gente vai estar ali pegando na espada, colocando a couraça, se protegendo com escudo, calçando calçando um sapato que realmente nos ajude na batalha. Precisamos, irmãos, nos revestir da armadura de Deus. E eu quero finalizar lá em Filipenses 2, no versículo 12. Diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. É maravilhosa essa escritura. Não importa o quanto Satanás seja poderoso, o quanto somos vulneráveis e fracos, não importa o quanto essa fera esteja nos rodeando, o leão, Satanás, não é páreo para um cristão bem preparado, para um cristão cheio do Espírito Santo, para um cristão focado e armado com a palavra de Deus, para um cristão rodeado de irmãos e irmãs na fé. Embora esse leão seja poderoso, Jesus é muito mais. Jesus é muito mais poderoso. E a gente precisa, irmãos, lembrar dessas coisas. Lembrar que estamos nessa guerra. Lembrar que vamos atacar, que vamos nos defender, que vamos suprir a vida espiritual uns nos outros e todos tendo esse suprimento em Deus. Precisamos lembrar de ficar perto do rebanho, de crescer rapidamente e de jamais nos permitir ficar fracos ou feridos. Satanás está nos atacando em diferentes esferas, em diferentes níveis de batalha, e precisamos olhar e realmente nos preparar para essa guerra. Irmãos, era isso que eu queria conversar com vocês aqui hoje, expressar aqui um pouco da minha fé, do que eu tenho aprendido nessa batalha espiritual. Eu espero que tenha te encorajado, eu espero que tenha te ajudado a refletir sobre a guerra espiritual que estamos passando e o quanto nós precisamos voltar para Deus, voltar para o seu reino e voltar sempre para a base do amor de Cristo. Muito obrigado a todos, tenham todos um ótimo domingo. Obrigado, Caio. Realmente, a maneira como você pregou tocou os nossos corações. Esse tema, essa mensagem que você trouxe, realmente é uma batalha diária de todos nós. Muito obrigado pela sua pregação desafiadora. Deus te usou bastante para tocar todos nós. Com certeza a gente está reflexivo e iremos mudar, com certeza, muitas coisas em nossas vidas. Agradeço muito você, obrigado mesmo pela sua aula. E agora nós vamos fazer uma oração pelas nossas ofertas, nosso momento de a gente tem privilégio de ofertar ao nosso Deus. E depois da oração a gente vai ter um louvor, né, para a gente poder orar. O número da conta da igreja vai sair embaixo aí no vídeo. E depois nós vamos ter um vídeo finalizando o nosso culto. Então vamos orar juntos pelas nossas ofertas. Nosso bom Deus, querido Pai, somos imensamente gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem dado para nós. O Senhor tem nos dado vida, família, o Senhor tem nos dado a igreja, a Bíblia, a salvação, o Senhor nos deu Cristo Jesus, seu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por tudo. Trabalho, saúde. Pai, o que a gente pode devolver para o Senhor é tão pouco diante do que o Senhor tem feito por nós todos esses anos. E que a gente possa, Pai, devolver ao Senhor com alegria em nossos corações nesse momento de nossas ofertas para Ti. Ainda que fazendo transações financeiras online, Pai, é um ofertar ao Senhor. E que a gente possa estar realmente dedicado a todo o nosso ser, toda a nossa vida a Ti. Agradecemos ao Senhor nesse momento
Em nome de Cristo Jesus. Amém. O Eterno é Senhor, soberano líder, nossa luz. Deu por nós seu Filho, move em nós seu Espírito. O Eterno é perdão, seu poder supera todo mal. Tenho sede de ti, ó Deus, e do teu amor sem igual. Dá-me um simples coração, pronto a obedecer, com a vida em tuas mãos, saberei viver. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos atos e nos purificar de toda injustiça. The Lord is eternal, sovereign leader, our life. He gave us His Son and moves His Spirit in us. His forgiveness is eternal, His power overcame all evil. I thirst for you, God, and your matchless love. Dá-me um simples coração, ready to obey, com a vida em tuas mãos. I will know how to live. Se confessarmos, He is faithful, Ele é fiel e justo, and purify us from all unrighteousness. Soy Rhys Neelan, líder y evangelista interno para Hope Worldwide. A medida que la pandemia se extendía por el mundo, Hope Worldwide abrió el fondo de ayuda COVID-19 y de inmediato comenzó a proveer ayuda con comida y suministros médicos. Luego buscamos a nuestros aliados en todo el mundo pidiendo donaciones para incrementar nuestro impacto. En 1 de Juan 3:18 dice: "No amen de palabras sino con hechos y en verdad". Y ustedes han hecho eso. Juntos hemos recaudado más de $2 millones en este esfuerzo. Hasta ahora, Dios nos ha permitido apoyar a 239 iglesias hermanas en 60 países, ayudando a alimentar a más de 35,000 personas. Su sacrificio y fe en nuestra misión han marcado una diferencia para nuestros hermanos con necesidades. Sus donativos están ayudando a proveer alimentos a quienes pasan hambre, equipos de protección personal y medicamentos. Y en un futuro cercano también brindaremos el apoyo emocional para las personas afectadas por la pandemia. Hope Worldwide está reuniendo un equipo de profesionales en salud mental para ayudar a personas con traumas. Muchas gracias, estamos aquí recibiendo esta despensa y queremos agradecer a todos los hermanos de la iglesia. Ahora ellos tienen comida y pueden tener agua limpia. He recibido su gran apoyo, que ha sido de gran ayuda para mí en esta situación de pandemia. Gracias a mis hermanos, hermanas y amigos.
Soy madre soltera de 2 niños. No hemos recibido un salario hasta nuevo aviso, así que agradezco a Dios por Hope Worldwide y su ayuda para mis niños. Creemos que en esta crisis nadie debería sentirse solo, y Hope Worldwide está orgulloso de ti, de las iglesias y de los donantes. Pero el trabajo aún no está hecho, los desafíos continúan, y queremos asegurarnos de que nadie de nuestra familia se acueste con hambre esta noche. Ora por cada necesidad, y si puedes donar, por favor ingresa a hopewww.org/COVID-19 y hazlo ahora. Gracias de nuevo por tu generoso apoyo. Dios te bendiga. Eu nunca vou voltar atrás. Tá decidido, definido, eu quero é mais. A vida, quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade, que sem amizade não dá certo não. Dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.